Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpar quer dizer tomar, né? Tomam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fênelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem que controle se pode ter de sua identidade. Semelhante controle é de fato bem difícil de estabelecer-se, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode-o ao menos por presunção, segundo certos indícios. Então os espíritos estão nos dizendo, e Kardec confirmou isso na prática, é o fato de que muitos espíritos inferiores, eles costumam, numa comunicação, se identificarem como sendo outras pessoas, né? Outros espíritos. Se dizem ser um Sócrates, um Júlio César, um Carlos Magno, etc. Então, Kardec diz que, conquanto nós não podemos confirmar essa veracidade, mas há indícios que podem nos levar a saber se realmente se aquela comunicação veio realmente daquele espírito ou de um espírito embusteiro, né? Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente, se há pouco tempo ele morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo, né? Por quê? Porque ele morreu há pouco tempo. Então, tem uma semana, um mês que ele morreu. Então é comum que quando ele venha se comunicar conosco, eles tragam aquele mesmo caráter, né? Mesmo modo de falar, porque eles estão ainda muito envolvidos com os fluidos terrenos, não é isso? Com os fluidos materiais. Já isso constitui indício de identidade. Quase não há mais lugar para a dúvida, entretanto, quando o espírito fala de coisas particulares. Lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Então, quando um espírito vem e fala detalhes da intimidade de alguém que conviveu com ele, aí não tem mais dúvida, aí já está falando, aí já está comprovando que é aquela pessoa. Porque se alguém vem falar comigo e só quem sabia daquele assunto era eu e ele, então não há dúvida de que aquele é aquele meu irmão querido que desencarnou e não tem como eu duvidar daquilo ali. Isso é um indício muito forte, né? Por exemplo, um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem os pais haverá que se equivoquem quanto à linguagem de um filho, por conta dos detalhes íntimos, né, pessoal? Nesse gênero de evocações íntimas, passam-se às vezes coisas verdadeiramente empolgantes de natureza a convencerem o maior incrédulo, né? Então, aquele cara que é incrédulo, ele indo numa sessão espírita e lá se comunicando a filha, o filho dele próprio, ou a mãe, ou o pai, ele vai se assustar com aquela intimidade dos assuntos que o espírito vai trazer e que só quem sabe são os dois, não é isso? Então ele diz: o mais obstinado, o cético, fica não raro aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Então, só rapidinho, lembrando aquele caso do Chico, né?
O Chico dizia ver os espíritos, ele ainda era muito pequeno, e o pai dele levava ele para o padre dá uns conselhos a ele, e o Chico foi até a igreja, o padre mandou ele se ajoelhar e disse para ele: olha, o que você está vendo não é o espírito da sua mãe, não é o espírito de ninguém conhecido, é o demônio que está se passando por eles. Aí o Chico disse assim: pois padre, eu estou vendo aqui um demônio aqui. Aí o padre disse assim: como é esse demônio que você está vendo? Ele está com aspecto de mulher, é uma senhora já de idade, ela está vestindo um vestido de chita, um vestido assim, e foi explicando como era o vestido. Ela tem ela tem um rosário no pescoço, tal, explicou. Ela usa um pitó, um cocó, né? Antigamente chamava cocó, na cabeça. Ela tem um cabelinho grisalho, tal. Aí e ela está dizendo que é sua mãe. Aí o padre disse assim: olha, meu filho, essa é a mamãe mesmo, não é o demônio não, viu? Mas não fale para ninguém que ela veio aqui falar, se manifestar, apareceu a você. Não fale isso para ninguém. Então vocês vejam aí, né? Na hora que o negócio foi pro lado do padre, ele não desconfiou, não é isso, pessoal? Por conta dos detalhes. E a Natália está dizendo que viu isso no filme do Divaldo. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Que circunstância é essa? Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando outro espírito passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Ele está dizendo o seguinte: se eu evoco o espírito A, no final ele vai fazer a assinatura dele. Aí eu evoco o espírito B. O espírito B faz outra assinatura. Quando eu passo novamente a conversar com aquele espírito A assinatura volta a ser aquela primeira do espírito A. Quando eu falo com o espírito B, novamente, a assinatura é idêntica à do espírito B. Quer dizer, a assinatura é sempre idêntica à daquele espírito que se comunica. Então, esse é um aspecto que pode também caracterizar que é aquele espírito. Mas vamos ver o que ele vai dizer mais adiante. Tem se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa quando estava viva, né? Assinaturas se tem obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Então, pessoal, embora a assinatura se pareça muito com aquele espírito, que aquela pessoa possuía há pouco tempo, né, antes dela desencarnar, não quer dizer que isso é uma causa de certeza, não, porque os espíritos existem espíritos falsários também na vida espiritual, que podem falsificar a assinatura de alguém, viu? Por isso que ele está dizendo aqui que longe estamos de querer apontar esse fato como uma regra. Mencionamos-lo apenas como digno de nota, né? Aí ele vai dar uma ideia aqui. Por que os espíritos ainda ligados à Terra têm a assinatura semelhante à que tinha em vida, e por que eles têm as ideias muito parecidas ainda com a que tinham quando vivos? Ele vai dizer aqui: só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, aí o Kardec botou entre aspas aqui, entre parênteses, desmaterializados, é a expressão de que usam. Os próprios espíritos usam essa expressão. Quando o espírito ainda não está completamente desmaterializado, quer dizer, ele está com as mesmas ideias terrenas, né? Conservam a maior parte das ideias dos pendores e até das manias que tinham na Terra.
o que também constitui um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vocês vejam que Kardec está falando aqui, que esses fatos trazem indícios de que podem ser aquele espírito. Porém, ele quer que seja feito uma observação acurada e detida para poder saber se realmente se trata desse espírito, né? Que se diz ser. Então, sempre é importante se analisar as comunicações. Veem-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou a condenar certas partes delas. Outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas e invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Então, a gente, quando conversa com esses espíritos recém-desencarnados, a gente se depara com toda essa bagagem de informações aí, que eles trazem de suas doutrinas, de suas ideias, né? Aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, por exemplo, ainda estão muito cheios de orgulho, eles muitas vezes prosseguem afirmando que suas ideias são verdadeiras, né? Muito embora sejam erradas, mas eles continuam naquela ideia ainda por conta do orgulho. Só quando vem aquele arrependimento, quando vem novas ideias de mudança, é que ele dá o braço a torcer de que suas ideias não eram verdadeiras, né? Quando deixam o orgulho do lado, não é isso, pessoal? Ora, se a identidade de um espírito evocado pode até certo ponto ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se, com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de controle, resta sempre o controle da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como o espírito de um perverso ou de um devasso, né? Então aqui está um meio também de que mesmo o espírito já tendo algum tempo que desencarnou, né, um tempo já longo, e a gente conhecia que ele era uma pessoa de bem, claro que se ele vem se comunicar conosco e ele fala bobagens, ele fala coisas devassas, como ele fala aqui, né? Ele fala de coisas perversas, a gente vai perceber que não se trata daquela pessoa que era boa, se trata de um espírito estar se passando por ele, né? Então é pela linguagem dele que a gente vai perceber se poderia ser ou não aquele irmão, né? Aquele espírito. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam, né? Já pensou um espírito que não é aquele que ele se diz ser, né? Um espírito de evoluído, né? Aí vem um espírito se passando por ele, a primeira frase que ele disser nós já vamos perceber que não é ele, né? Então ele vai dar um exemplo aqui, ó. Um que se dissesse fênelo, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e ofendesse a moral, mostraria por esse simples fato que era um embusteiro, né? Se ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que ele traz, né? Sem contradições e constantemente à altura do caráter de fênelo, não há motivo para que se duvide da sua identidade, né?
Porque muitas vezes pode até não ser ele em pessoa, digamos assim, mas é um espírito da mesma envergadura dele, talvez do mesmo agrupamento dele, digamos assim, da familiar dele, e muitas vezes é um espírito que ele encaminha para se comunicar em nome dele, né? De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e ainda mais sem utilidade alguma, né? Não tem como a gente admitir isso, que um espírito bom venha fazer um negócio desse, né? A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos, e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós, porque nós estamos numa evolução ainda muito pequena, e muitos desses espíritos já grandemente evoluídos viveram na Terra em épocas que nós nem cogitamos saber, não é? Eles às vezes não constam nem na história. Portanto, esses espíritos evoluídos, nem o nome deles nós sabemos. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fênelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário, quer dizer, ele vem até trazer um recado do próprio Fênelon, né? Apresenta-se então com o seu nome, ele se apresenta dizendo Fênelon. Não tem importância, nós vamos aceitar, porque desde que aquilo que ele fale Fênelon assinasse, então nós aceitamos como sendo ele, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Então nós costumamos sempre querer que aquelas ideias tenham partido de um espírito cujo nome nós conhecemos. Então os espíritos não se importam de se identificarem, os espíritos superiores, com aquele nome que a gente quer que seja, porque para nós isso é importante. A gente então vai ter mais segurança, achando que foi realmente o Fênelon que se comunicou, muito embora não tenha sido, mas foi a mando dele, sem problema. Por isso que lá no Livro dos Médiuns, os espíritos nos recomendam que quando a comunicação ela é de instrução geral e ela é trazida por um espírito superior, nós não precisamos apurar se realmente aquele espírito é quem assinou aquela comunicação. Não é necessário nós buscarmos a certeza e fazer essa pesquisa, não. Basta vermos se ele assinaria aquela comunicação. Já no caso da comunicação de um espírito que é íntimo para nós, um familiar, aí sim a gente tem que buscar saber a certeza se foi aquele espírito realmente, porque é uma coisa íntima, é diferente, né, pessoal? Mas que importa afinal seja um espírito realmente o de Fênelon, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como o teria feito o próprio Fênelon, é um espírito bom. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, que eu acabei de falar, né? Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas, de certo modo, patentes, né? Quando é um espírito de uma pessoa íntima, a gente vai ver que a prova que é aquela pessoa é pelos detalhes, né? Pela intimidade que ele vai apresentar, que só eu e ele conhecemos, né, pessoal? Então Kardec está dizendo que é inegável que a substituição dos espíritos pode dar lugar a equívocos, a erros e até a mistificações. E essa é uma das dificuldades que nós temos quando estamos diante do espiritismo prático, ou seja, das comunicações espíritas, né? Do intercâmbio com o mundo espiritual.
Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil. Olha aí, pessoal. Olha o Kardec chamando a atenção para a importância do estudo. Olha aí o que Kardec está dizendo. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando. Olha só, pessoal, é sério isso. O que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e por vezes muito prolongado. Não se podendo provocar os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorre por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam, porque ele descobre milhares de matizes característicos que para ele são verdadeiros raios de luz. Aonde que ele descobre isso? Nas comunicações, nas entrelinhas das comunicações, pessoal. O estudioso da doutrina espírita, e é importante a gente valorizar as comunicações dos espíritos, seja elas quais forem, para a gente ver os ensinamentos que eles nos trazem naquelas comunicações, nas entrelinhas delas. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, e o sábio descobre nela tesouros para o pensamento, né? Então depende sempre de quem está estudando, né? De quem está analisando. O homem comum, superficial, ele olha uma flor e acha bonita, mas o sábio não, ele tem ali um verdadeiro tesouro. Ele pode criar um poema daquilo lá, né? Então aqui ele encerra e nós vamos tecer alguns comentários, né? Então, vocês perceberam aí a importância do estudo? Perceberam a importância de conhecer esses detalhes para a gente não ser ludibriado? Nós que participamos de mediúnicas, será que nós temos o dever de estudar sempre a doutrina espírita? Será que precisamos conhecer esses pequenos detalhes para não sermos vítimas de espíritos pseudo-sábios, espíritos mistificadores, fascinadores, né? Que vão nos levar à ruína, né? Leva um médium à ruína, quando você não percebe que aquele espírito está fascinando uma pessoa ou até mais de uma pessoa, né? Um grupo todo, né? Hoje foi muito bom, foi muito esclarecedor, né, João? Claro, principalmente, né? A gente entende, é como o Kardec fala, você realmente tem que analisar para você poder conhecer aquele espírito, para depois você não ter que estar em cima para toda a comunicação. Se você já o conhece, já analisou, já viu isso mais de uma vez, então é primordial que você veja que ele não está induzindo o grupo, como você disse, porque ele pode induzir o grupo, né? Mas sendo aquele que sempre está nos dando instruções certas e que é analisado, então isso é muito bom mesmo.